Pronto. Olá pessoal, meu nome é Kleber, né? E hoje, na aula de hoje a gente vai falar sobre esse importante organismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Como são variados, falar um pouquinho sobre a parte referente à saúde, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse importante organismo, principalmente nos dias de hoje, né? Então vamos lá. Aqui do lado nós temos um gifzinho mostrando. Deixa eu diminuir aqui meu rosto. E vamos lá. Bem, vírus, piratas de células. Mas por quê? Né? Por que esse termo pirata? Alguns chamam de hacker, né? Os vírus, que os vírus hackeiam nossas células. Não deixa de ser uma inverdade, né? Até mesmo pelo modus operandi, né, desses organismos, como eles entram no nosso organismo. Aqui embaixo tem exemplo de algumas importantes doenças, né, alguns nomes de vírus: catapora, rubéola, hepatite, AIDS, sarampo, gripe, varíola, poliomielite, raiva, dengue, herpes, cachumba, mononucleose, febre amarela, o HPV responsável por verrugas, né, o H1N1, que é uma gripe mais forte, e o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que provoca o Covid-19. Né, vamos falar um pouquinho o que são os vírus, de onde eles vêm, né, e que tipo de organismo eles são, se eles são seres vivos. Por que existe essa questão, se eles são ou não seres vivos? Existe um debate muito grande no meio científico, tentando colocar os vírus em qualquer um desses lados. Vou ficar aqui no meio, né? Por que eles não seriam seres vivos? Primeiro, são organismos acelulares, eles não formam células, portanto não têm metabolismo próprio, né? Fora do hospedeiro, não manifestam nenhum tipo de atividade dita vital, quer dizer, não tem metabolismo, não se reproduz, não tem estrutura celular, faz parte da estrutura normal dos vírus serem assim. Entretanto, mesmo sendo organismos extremamente simples, têm capacidade de reprodução e evoluem, né? Isso mostra que, ao mesmo tempo que ele tem características que não demonstram vida, eles possuem características que são dos seres vivos, né? A gente costuma dizer que a organização celular é uma característica fundamental dos seres vivos, entretanto, os vírus não possuem. E é isso que vai causar, né, essa diferença. Vou ficar aqui do lado. Aqui em cima, nós temos um glóbulo, uma hemácia, um glóbulo vermelho. E aqui ao lado nós temos uma bactéria. Olha a diferença de um glóbulo vermelho para uma bactéria. Na imagem ao lado a gente tem, né, a Escherichia coli, que é essa bactéria aqui, né, para mostrar a diferença de tamanho. E aqui ao lado dessa bactéria, dessa Escherichia coli, nós temos alguns vírus. Olha só aqui do lado, né? Marcado aqui na bactéria nós temos ribossomos, que são estruturas muito pequenas. São organelas, estruturazinhas que ficam dentro ali do hialoplasma da bactéria, que são muito pequenas. E a gente tem vírus, né, como o poliovírus e bacteriófago aqui, né, MS2, parece um coraçãozinho, né, que são do mesmo tamanho, né, dos ribossomos dessa bactéria. E aí a gente tem um vírus aqui do lado, um outro vírus aqui do tabaco, né, um bacteriófago um pouco maior. E a gente tem noção de quão pequenos são os vírus em relação às bactérias, que são organismos muito pequenos, né, formados por células procarióticas, e acima a gente tem uma célula, né, comum no nosso organismo, que é a hemácia, né, um glóbulo vermelho, e a gente nota a diferença de tamanho. Os vírus são muito pequenos, são organismos muito pequenos, né? Então vamos lá, características gerais. Vou ficar aqui no final, no lugar de vírus. Características gerais dos vírus, está aqui atrás de mim. Primeiro, não apresentam organização celular. O A na frente significa não. Então, eles são não celulares. São organismos acelulares. Não possuem metabolismo próprio, né? Não se reproduzem fora da célula hospedeira. Eles precisam estar dentro da célula hospedeira. Portanto, eles são considerados como parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas porque só manifestam, só vivem dentro de um outro ser vivo, que no caso é uma célula hospedeira. Intra, dentro, celular, né? E obrigatório porque é a única forma que eles podem, né, manifestar vida. Então, se eles não tiverem nessa condição, basicamente eles não vão manifestar vida, não vão conseguir se reproduzir. São agentes infecciosos microscópicos. Infectam bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais, né? Existem aí para basicamente infectar qualquer outro tipo celular. Apresentam especificidade celular. Como assim?
eles não são parasitas de qualquer tipo de células, eles parasitam células específicas, isso é muito importante. Né? Nós temos dois tipos de vírus, os que formam partículas não envelopadas, basicamente tem o material genético, um ácido nucleico, DNA ou RNA, e um capsídeo, que é uma cápsula de proteína, uma capa, né? Que juntamente com o material genético formam o que a gente chama de nucleocapsídeo. Ou alguns vírus mais complexos, né, formam partículas envelopadas, que são constituídos pelo ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, não tem os dois, o vírus ele vai ter um material genético só, ou DNA ou RNA, um capsídeo, e forma ao redor desse capsídeo um envelope viral que basicamente normalmente é composto por lipoproteínas, né, então ele é lipoproteico. É um vírus um pouco mais complexo. Então a gente tem aqui, puxando aqui para cima, a gente tem aqui desse lado um vírus de capsídeo, né, que é um vírus não envelopado, ou vírus nu, né, que ele só tem basicamente o capsídeo e o material genético. Já aqui do lado de cá a gente tem um vírus envelopado, que é o mesmo capsídeo aqui, só que em volta tem um envelope viral, né, um envelope que apresenta, né, as lipoproteínas. Então é um vírus um pouco mais complexo. Né? E tem os bacteriófagos, que tem essa aparência de como se fosse uma aranha alienígena, um troço estranho, mas basicamente ele não forma um envelope viral, mas ele tem uma estrutura um pouco mais complexa. Né? Basicamente toda a estrutura dele é, né, de proteínas, né? O material genético aqui fica dentro do capsídeo, que é aqui na cabeça, e o restante aqui são estruturas basicamente proteicas. De novo aqui a diferença. Né? O vírus não envelopado, o vírus de capsídeo. Aqui o vírus de capsídeo com envelope, então se torna um vírus envelopado, porque tem um envelope viral. E o bacteriófago. Aqui outros tipos de vírus, né? O vírus do tabaco, que ele parece um roliço, assim, um canudinho, né? O adenovírus, né? Que é um vírus de capsídeo. E aqui o vírus da gripe, ele é um vírus de envelope viral. Isso aqui fora é o vírus, no caso, é o envelope membranoso, né? Lipoproteico. E o bacteriófago. Tem mais tipos? Tem. Olha a variedade de vírus que nós temos. HIV, né? O vírus da hepatite, o vírus da ebola, o adenovírus, o influenza, né? O vírus da raiva, o bacteriófago, o papilomavírus, né? O HPV também, né? Human Papillomavirus é o significado de HPV, rotavírus, e o vírus da herpes simples, que tem outros vírus, viu? Relacionado ao vírus da herpes, que é um vírus parecido com o vírus da catapora. Vamos lá, alguns conceitos importantes. O que é capsídeo? Capsídeo é basicamente o envoltório proteico do vírus, né? É o envoltório proteico ou camada que envolve o genoma viral, né? Pode formar os dois juntos, junto com o genoma viral, o nucleocapsídeo. É muito importante. Ó, nucleocapsídeo é a combinação do complexo de proteínas, ou seja, o capsídeo com o ácido nucleico, com DNA ou RNA. Capsômeros. O capsídeo ele é formado por várias estruturazinhas, como se fosse como é que eu poderia dizer? Aqueles brinquedinhos de montar. Ele todo é um capsídeo. Cada pecinha é um capsômero. Entenderam agora? Envoltório ou envelope viral, né? É uma membrana de lipídios e proteínas que envolve o capsídeo em algumas partículas virais. Alguns tipos de vírus têm envelope, não todos. Por isso que a gente tem vírus de capsídeo e vírus de envelope. Ácidos nucleicos, né? É o material genético do vírus, DNA ou RNA. E vírion é uma partícula mais simples, seria um organismo mais simples. Então, a partícula viral completa, né, infecciosa que encontramos, aqui, dispersa no ambiente, é chamada de vírion. Bem, essa imagem está em espanhol, então eu vou explicar o seguinte. Mas nós temos dois tipos de replicação viral. A gente tem uma que manifesta a partir do chamado ciclo lisogênico, em que o vírus ele fica dormente, e nós temos o ciclo lítico, que é a manifestação mesmo do vírus, quando ele eclode, destrói a célula, né, e todos os vírus que foram multiplicados se espalham pelo ambiente. Então, vamos lá. No ciclo lisogênico, alguns vírus, quando estão nessa fase lisogênica, a gente diz que a infecção está na fase dormente.
Por exemplo, o vírus do HIV é comum ele passar muito tempo na fase lisogênica, ele fica dormente dentro das células que ele é parasita. Né? O ciclo lítico é quando esse vírus começa a consumir o material que tem dentro da célula para se reproduzir e, ao se multiplicar, ele destrói a célula. Então, a fase mais aguda da doença é a fase do ciclo lítico, onde ocorre dispersão de mais vírus pelo organismo. E esses vírus vão, né, parasitar outras células para poder destruir. Aqui nós temos o exemplo de algumas vacinas. Né? Gente, eu estou falando rápido porque tem muito conteúdo. Né? Ao nascer, toma-se a BCG, né, que é contra formas graves da tuberculose. Também toma da hepatite B, né, a primeira dose. Depois, com um mês, toma a segunda dose da hepatite B. E aí vem, é porque está aqui bem apagado, não sei porque que a fonte ficou assim. Vem a famosa tetravalente, né, que é contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B, né, que é um vírus. Então, são basicamente contra 4 doenças, a primeira dose. Com 2 meses, ainda tem a contra pólio, na primeira dose. Paralisia infantil, essa é importantíssima, porque ajuda a erradicar a poliomielite no Brasil. Né? A vacina oral do rotavírus humano, também muito importante, porque pode causar diarreia e desidratação na criança. Isso nos 2 primeiros meses são fundamentais para evitar a doença. E a pneumocócica, né? 10, conjugada, né? Contra pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas por pneumococo, né? Por esse tipo de bactéria. Vamos lá. Mas aí que vem a questão. O que combate o vírus? O que combate o vírus no nosso organismo é o nosso sistema imunitário. Nós temos um sistema de defesa, que é o chamado sistema imunitário, onde nós temos diversas células específicas que, ao reconhecerem determinadas estruturas dos vírus, principalmente algumas proteínas, conseguem produzir proteínas especiais de defesa, que são os anticorpos. O que desencadeia a nossa ação imunológica é a presença do vírus ou a presença do que foi o vírus. Muitas vezes o vírus passou e deixou esses pedaços, esses fragmentos que são proteínas específicas, e o nosso corpo reconhece como essas proteínas não sendo nossas. Então, nosso corpo produz, né, anticorpos específicos para combater o que trouxe aquelas proteínas. Então, o nosso sistema imunológico ele costuma combater um pouco tardiamente, né? Ele não combate inicialmente. Então, isso pode ser perigoso, porque algumas doenças, logo no primeiro contato com o nosso organismo, já causam um certo prejuízo. É aí que entra as vacinas. As vacinas simulam a infecção para que o nosso corpo consiga produzir, né, a resposta imune antes da doença de verdade chegar no nosso corpo. Entendeu? A lógica da vacina é essa, é prevenir. Ela ajuda o nosso corpo a criar a defesa antes do nosso corpo pegar a doença. Né? Vamos lá. Um exemplo de ação do nosso organismo. Quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunitário inicia a produção de anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus, né? Isso já é uma virose, não teve a ação inicial, mas depois de alguns dias o sistema imunológico consegue combater. E lembre-se que os anticorpos têm ação específica, ou seja, ele vai combater um tipo específico de vírus. E se o meu corpo produziu contra um determinado tipo de vírus, eu tenho anticorpos contra aquele determinado tipo de vírus. Professor, por quanto tempo duram esses anticorpos? Isso é relativo. Alguns dias, algumas doenças duram basicamente quase toda a nossa vida, em alguns casos não. A gente não consegue produzir, né, suficiente para toda a nossa vida. Por isso que algumas vacinas criam, né, mas precisam de reforço. E a cada tantos anos é necessário tomar. Bem, é a principal forma que nós temos para prevenir, né, diversas doenças, principalmente diversas viroses. Algumas, infelizmente, nós não temos como combater ainda, né, mas são as vacinas. Doenças provocadas por vírus ou bactérias podem ser evitadas com o uso da vacina. Beleza? Algumas viroses humanas, algumas doenças causadas por vírus nos seres humanos, né? Elas, basicamente, como foi dito, ela não tem cura. Basicamente, o que vai acontecer é o seu corpo vai combater, né, essas doenças e você pode tratar os sintomas. Né? Vamos lá, um exemplo, a AIDS, ou SIDA. Por quê? Porque a AIDS é a sigla em inglês. Tá? Acquired Immunological Deficiency Syndrome. Seria AIDS em inglês. Seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? É uma das doenças mais preocupantes do mundo por não possuir cura. Né? O vírus que causa é o HIV, né? Human
Immunodeficiency Virus, né, que é o vírus da imunodeficiência humana. E, infelizmente, nós não temos ainda uma forma de combater. Né? A gente tem como prevenir. Por quê? Como prevenir? Porque ele ocorre, né, o contágio principalmente a partir de relações sexuais ou contato com fluidos corporais contaminados. Transfusão de sangue, contato com sangue contaminado, né? Por exemplo, a pessoa se cortou, o contato é perigoso. Né? E é uma doença que ataca o nosso sistema imunológico, fazendo com que o nosso corpo não consiga identificar algumas doenças e aí o nosso corpo ele se enfraquece, o sistema imunológico fica muito debilitado e algumas pessoas, depois que desenvolve o quadro mais forte, né, da AIDS, ele basicamente fica suscetível a qualquer doença e às vezes uma infecção pequena pode se agravar. Infelizmente é uma doença muito, muito, muito severa. Mas hoje em dia, né, existem diversas formas de combater, diminuir a quantidade viral no organismo e dizem que até já ocorreu algumas curas específicas. Né? Vamos ver para o futuro se a gente consegue erradicar essa doença. Não vou aprofundar muito não. Mas a AIDS, né, aqui está falando que ele infecta uma célula específica, que é a célula de defesa, que são os linfócitos, né, tipo T, né, que ajuda na defesa do nosso organismo, principalmente no reconhecimento, né, na sinalização de perigo do nosso corpo. Prevenção, né, por ocorrer a partir, é uma DST também, né, usar preservativo nas relações sexuais, certificar da procedência e da qualidade do sangue a ser utilizado nas transfusões. Infelizmente, hoje em dia acho que é basicamente impossível, mas antigamente muita gente recebeu transfusão e por causa disso acabou infectado. Esterilizar agulhas, seringas empregadas em injeções, etc. E outros utensílios que possam ter contato com sangue humano. Um outro vírus muito, muito, muito conhecido é o vírus da dengue, né? Ficou aqui tampado, né? É um vírus que é transmitido a partir da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que também transmite outras doenças, né? E, infelizmente, assola o Brasil há muito tempo, né? É difícil combater, porque a principal forma de prevenção é você evitar o local onde o mosquito vai se reproduzir. Então, a gente vai ter que observar nos nossos quintais, no vizinho, isso aqui, e fazer uma campanha mais severa. Infelizmente, muita gente não faz isso, né? E acaba ocorrendo uma vez ou outra pequenos surtos. Né? Uma doença que ela pode ter um quadro mais grave, que é o quadro hemorrágico, que pode inclusive provocar morte. Né? Acho que boa parte das pessoas já tiveram dengue, eu já tive, foi horrível, o corpo doía todo. Né? Mas graças a Deus não evoluiu para o quadro mais grave. Né? Vamos lá. Febre amarela também é uma doença que é causada pelo mosquito Aedes aegypti, então a forma de prevenção é a mesma. Né? Porém, existe vacina contra a febre amarela. Contra a dengue ainda não existe. A gripe. Bem, a gripe o vírus da gripe ele é um grande conhecido da humanidade. Né? Quando a gente fala de gripe, se a gente falar da gripe espanhola, por exemplo, foi um dos causadores da grande pandemia, né, que ocorreu mais ou menos uns 100 anos atrás, matando entre 40 e 50 milhões de pessoas, mais ou menos, durante uns 4, 5 anos. E de lá para cá tem assolado muito, né, mas pelo menos criamos uma vacina. Foram criadas vacinas que ajudam a diminuir a letalidade. Né? E ele, com o tempo, ele se tornou uma doença endêmica e tudo mais. Assim como quase toda doença respiratória, ele passa a partir de gotículas, né, que a gente joga no ar. Assim como o Covid-19 também. E a principal forma de prevenção, primeiro, tem vacina. Né? O correto é aquelas pessoas que são mais propícias a desenvolver o quadro mais grave, está tomando a vacina, mas o ideal seria que todo mundo vacinasse. Poliomielite, essa é muito importante. Né? A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença que, infelizmente, assolou o Brasil nas décadas de 70 e 80, causando muitos casos de pessoas com deformações, com atrofias e etc., né? Era muito comum. Aí, mais ou menos no início da década de 80, foi criada a vacina e essa quantidade lá para cá diminuiu muito. Eu conheço várias pessoas que, infelizmente, né, são um pouco mais velhas e não foram vacinadas e, por isso, acabam tendo pequenas deformidades. Beleza? Existe vacina e é importantíssimo a gente vacinar, principalmente nossas crianças que ainda não têm um sistema imunológico, muitas vezes, né, formado. Mas aí vem a pergunta, e quanto ao Covid-19? Né? É uma doença relativamente nova, muita gente vai falar, doença nova,
e tal, mas isso que já era conhecida. Assim como diversas outras doenças, o Covid-19 é uma zoonose, né? Uma doença que é passada do animal para o ser humano. Né? Pelo menos ela iniciou assim. Então, esses chamados vírus zoonóticos são vírus que eles iniciam, né, seu ciclo viral em animais e, ao ter contato com o ser humano, eles sofrem mutações e passam a infectar o ser humano, se adaptando às células humanas. E isso acontece como? Como é que acontece, infelizmente, isso? São diversos vírus, viu, gente? Por exemplo, a Aedes aegypti é um vírus que infecta um mosquito, mas pode passar para a gente por causa da picada. Destruição da natureza pode fazer com que animais infectados comecem a transitar mais da área urbana. Grandes aglomerações, infelizmente, a tendência à aglomeração sempre é propagar qualquer doença infecto-contagiosa. E iniquidade de saneamento básico. Infelizmente, muitas cidades não têm, né, não tem tratamento de esgoto, não tem tratamento de água, e as condições de vida são péssimas. Isso faz com que o contato com animais e locais contaminados seja muito grande. Então, são 3 fatores que a gente poderia identificar que ajudam muito na propagação de algumas doenças como essas, né, essas chamadas zoonoses. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do coronavírus. Né? Primeiro, quando a gente fala em coronavírus, tem vários tipos. Né? Tem 4 grupos principais, 2 deles infectam seres humanos, outros 2 em animais. Por isso que ano passado eu vi um cara falando assim, gente, já existe a vacina contra o coronavírus. Ele pegou a vacina do cachorro e gato. Gente, é outro coronavírus. Coronavírus tem vários. Né? Depois eu vou falar sobre mais alguns tipos aqui. Então, para quem talvez não conhecia as famílias, são famílias. E o coronavírus é uma família. Né? Chama de coronavírus porque a região de Gaping dele, a região proteica dele, lembra uma coroa. Então, corona. Entendeu? Mas vamos lá. São 4 gêneros, né? Alfa, beta, delta e gama. Alfa e beta infectam seres humanos, os outros são de animais, se não me engano. Né? E 4 são endêmicos em todo o mundo. Quer dizer, provocam resfriados, né, relativamente comum. São diversos, com grande variedade no reino animal, principalmente em morcegos. E morcegos passam também para outros animais. Suspeita-se que o Covid-19, né, o SARS-CoV-2, que é o nome desse vírus, tenha passado ou do morcego para o ser humano, ou do pangolim, ou de um outro mamífero lá. Então ainda não se sabe direito a procedência, mas já se estudava a possibilidade há alguns anos. Né? A partir de 2002, 3 novos coronavírus apareceram com alta taxa de mortalidade e potencial para a pandemia. Inclusive, eu li um artigo de 2007 de um biólogo chamado Attila Yamarino que já falava da possibilidade disso. Muita gente, invenção, é bom, arma biológica. Não, gente, é algo que a ciência já falava desde antes. As pessoas é que costumam lamentar depois do pior, infelizmente. Então aqui tem um exemplo, né, dos 3, né? O SARS-CoV, que foi 2002, causou um pequeno surto, mas foi controlado. Do morcego para um determinado mamífero, passou para o ser humano. O MERS-CoV, por que ele é MERS? Porque é do Oriente Médio, que passou não me lembro se foi do camelo ou do dromedário para o ser humano. Esse é relativamente letal e perigoso, mas foi relativamente controlado porque as zonas de maior contaminação foram em áreas tribais, né, no Oriente Médio. E o SARS-CoV-2, que é recente, que ainda não se sabe qual foi, né, se o contato foi um mamífero ou foi direto do morcego para o ser humano. E ainda dizem que tem um tal do pangolim, que é tipo um tatu que existe na região. O SARS-CoV-1, né, apenas SARS-CoV, né, a primeira atividade dele identificada foi, sim, na China, né, também na China. Em março de 2003 foi identificado o vírus, né, se espalhou por 29 países, teve um custo grande, né, a OMS teve um custo grande para segurar, e o reservatório natural era, sim, morcegos. Aí fala assim, o povo está comendo morcego. Alguns casos, sim, alguns casos basta o contato com o morcego, né, já existe possibilidade de contaminação. A OMS declarou o fim da epidemia, né, na época, e apenas 8.096 casos com 774 mortes. O MERS-CoV, né, alguns dizem que é relativamente mais potente, mais perigoso, né, o novo coronavírus identificado, foi da região do Oriente Médio, principalmente na área da Arábia Saudita. Por isso MERS, né, que é referente ao Oriente Médio. Foram 2.494 casos, 858 mortes em 27 países. Foi principalmente na região do Oriente Médio, na Península Arábica.
a transmissão zoonótica esporádica sem sustentação de transmissão para a comunidade. Quer dizer, os casos foram relativamente isolados e, principalmente, pessoas que tiveram contatos com os camelos ou dromedários, eu não me lembro na época. Né? Teve, sim, alguns casos de transmissão dentro de hospitais, que preocupou relativamente, mas na época, conseguiram combater. Ok? E o nosso amigão, né? É ruim até chamar de amigo, infelizmente, mas ele está conosco desde o ano passado, causando muito estrago no nosso planeta. Né? O SARS-CoV-2, ou Covid-19, né? É o terceiro coronavírus já nesses últimos anos assolando a humanidade, e esse realmente, infelizmente, né, ele tem causado um prejuízo muito grande. Já sabia-se um pouco sobre ele, porque o funcionamento dele ele age muito parecido com os seus dois primos, o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV. Né? Mas mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com todos os avisos, isso e aquilo, né, ainda assim existiam algumas mudanças. E algumas pessoas insistiam em que não existia pandemia, não existia risco de pandemia. Até hoje muita gente minimiza a doença. E esse é o grande problema. A negação científica ela contribui mais para espalhar a doença do que para combatê-la. A partir do momento que você sabe que existe, você se previne, você tem chance de não pegar a doença. A partir do momento que você não está ligando para nada e vai para lá, isso aí não existe, isso é conversa, estão matando outras pessoas de outras doenças. Gente, a negação ela é a pior manifestação que nós podemos ter nesse exato momento. Entendeu? Eu prefiro acreditar em qualquer dado científico do que boato de WhatsApp e Facebook. Tomem cuidado. Beleza? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as formas de transmissão, porque a gente escuta muito falar, né? Um vírus, né? Que ocorre o contágio a partir de gotículas contaminadas, né? Porque por contaminar principalmente as vias aéreas, quando a gente tosse, quando a gente fala, a gente espalha gotículas e os vírus ficam pregadinhos nessas gotículas. Algumas são, né, basicamente impossíveis de se ver, mas a gente está lançando no ar. Então, o contato, né, por tosse, beijo, um abraço, apertar de mão, isso, aquilo, a gente está constantemente passando, né, a mão próximo à boca, às vezes a boca tossiu, contaminou a roupa. Então, é muito fácil a contaminação, porque o vírus ele se mantém nesses locais durante algum tempo, entendeu? Então, ele pode contaminar não só coisas relacionadas às pessoas, como objetos, como celulares, maçanetas, né, campainhas, corrimão, teclado, né, o transporte público. Toda a região que tem contato com a pessoa que foi contaminada é uma região, é uma área de contaminação e, portanto, é muito perigosa. Então, a melhor forma que a gente tem hoje para combater a doença é prevenção. Evitar se aglomerar, manter distanciamento, usar máscara. Né? A máscara não é 100%, mas ela impede que, por exemplo, se a pessoa estiver contaminada, ele diminui a quantidade que ele expele no ar e diminui a quantidade que você vai respirar. Ok? E manter distanciamento. E quando a vacina estiver aí, sermos vacinados para criar nossa própria defesa. Ok? Bem, alguns sintomas, né? A gente fala muito, febre, tosse seca e cansaço. Sintomas mais comuns, pode acontecer dor de garganta, dor no corpo, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar e olfato. Também não são tão incomuns assim, mas já ocorre em muita gente. E os sintomas mais graves são respiratórios, né, ou dor e pressão, principalmente na área torácica. Né? Os sintomas ocorrem, né, podem ocorrer desde o primeiro dia, mas normalmente ocorre até alguns dias depois. Viu? Então, qualquer preocupação nesse sentido, entrar em contato com a Secretaria de Saúde local e falar que está com sintomas e ver o que eles te indicam. Nunca siga a orientação de alguém que muitas vezes não entende, tá bom? Bem, andei rápido, minha intenção era acabar com meia hora, acabei com 29 minutos e 13. Acabou, gente, valeu, foi um prazer ter falado um pouquinho para vocês.